Boa noite, meus queridos irmãos da casa de Tio Ormindo. Boa noite, meus amores, vocês que me seguem pelo YouTube. Obrigada pelo carinho de todos vocês. Gratidão à casa de Tio Ormindo por mais este convite. Ao nosso querido irmão também, Celso Seara, que está sempre abrindo as portas para nós, não só nesta instituição, mas também em outras tantas. Que Deus o abençoe e proteja sempre, meu amigo. E, como sempre, pedir a vocês que continuem se inscrevendo, contagiando os amigos para se inscreverem no Vai na Fé, que se inscrevam também no Vai na Arte, se não se inscreveram ainda, e que convide também seus amigos para conhecerem um pouco da nossa poesia, do nosso trabalho, das nossas pinturas, enfim, da arte que corre na veia de todos nós. E hoje nós vamos conversar de Evangelho sobre um assunto que é bastante pertinente, que é o capítulo 10 do Evangelho, com o item Não julgueis para não seres julgados. Mas, antes de começarmos a nossa conversa, vamos orar. Vamos pedir a Deus o amparo, a proteção, que nunca nos falte a mão do Mestre Jesus, apontando-nos o caminho correto. Assim sendo, vamos aproveitar este momento tão puro, este momento luz de nossas vidas, e vamos rogar a Deus que abrace o nosso planeta. Pedir ao Mestre Jesus que leve o alento e o amparo a todos e a tudo que respira, a tudo que tem vida neste planeta. Que a misericórdia de Deus, ela se estenda para levar a proteção necessária. E com essa certeza de que o nosso sentimento de amor pulsa e chega à boa espiritualidade, é que nós, nesta hora, envolvemos a todos, a todas as famílias que sofrem de todos os males possíveis e imagináveis. Pedirmos por todos aqueles que se encontram nos cárceres, nos leitos, na sarjeta. Por todos aqueles que vivem a felicidade aparente, envoltos no mundo da ilusão. Piedade, Senhor, e que a tua mão bondosa guie a todos os homens que regem as nações. Que os vossos mensageiros possam se aproximar e que a misericórdia, Senhor, ela se faça presente em cada coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que seja assim para todo sempre, Pai amado. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos auxilie. Vamos conversar, não é, meus irmãos? Vamos falar de amor, falar do bem, falar da misericórdia de Deus estabelecida em nossas vidas. E vamos, nestas conversas, tentando a cada palestra, a cada doutrinária que ouvimos, vamos tentando implantar o Evangelho do Cristo em nossas almas. E
precisamos sim da reflexão constante, porque é tanta coisa acontecendo. Somos buscados para tantas opiniões e precisamos nos resguardar nas palavras do Evangelho, para que nós não nos percamos na estrada. É divino e salutar a meditar. É divino e salutar aprendermos a fugir do julgamento apressado. Porque já nos diz o Mestre Jesus que com a mesma medida que medirdes o teu semelhante, tu também serás medido. E precisamos entender o prejuízo que é julgar. O julgamento constante, a toda hora, aonde vamos expondo aquilo que nos vem à cabeça em todo e qualquer momento, é de grande prejuízo. Por isso, conversas a respeito do julgamento, a respeito do perdão, a respeito do silêncio, são necessárias para que nós possamos acordar para os nossos compromissos. E acordando para esses compromissos, nós começarmos a tomar atitudes precisas. Algo precisamos entender, que não vamos evoluir enquanto não estabelecermos dentro de nós o reino de Deus. Enquanto não começarmos a viver o que Ele nos pede. Não há transformação mágica. Tudo na vida faz parte do esforço, da determinação. Por isso que nós precisamos, caríssimos irmãos diletos do meu coração, assumirmos compromissos conosco. Porque as lições estão aí, de há tanto tempo, há mais de 2000 anos. Jesus vem conversando conosco. Jesus vem tentando mostrar para que o seu evangelho veio. E nós vamos esquecendo. Nós vamos pegando o nome do Mestre Jesus para bordões. Nós vamos pegando os seus ensinamentos para decorarmos e ficarmos repetindo aqui e ali. Nós vamos utilizando o nome e os ensinamentos do Mestre Jesus para, de alguma sorte, levarmos vantagem aqui ou ali, dentro ou fora das religiões. E nós precisamos fazer um resgate deste evangelho puro, sublime, que vem nos apontar caminhos. Que nós olhemos para o estado do mundo hoje e vejamos que é preciso viver diferente, que é preciso aplicar virtudes no nosso dia a dia. Conta-se que Einstein nos informou que não saberia como seria a terceira guerra mundial, mas que a quarta seria de pau e pedra. Quando nós pensamos nesta citação, nós ficamos imaginando o que nós, a humanidade, somos capazes de fazer de bom, mas também de negativo. E é preciso que nós tomemos uma atitude com relação a nós mesmos, que nós nos cansemos das posturas que nós tomamos diante da vida, diante dos acontecimentos, para nos transformarmos em criaturas comprometidas com o todo, com os nossos semelhantes, com o meio ambiente, compromisso com a natureza, com os animais. Nós precisamos entender o nosso papel aqui na Terra,
Porque é entendendo esse papel aqui na Terra que nós vamos nos esforçando para nos livrarmos das mazelas que nós carregamos. Sempre digo que somos seres com tantas capacidades, que nós podemos produzir tantas coisas boas, mas é necessário que nós queiramos, mas queiramos de verdade. Que nós peguemos cada página do Evangelho para estudarmos, para tomarmos ciência do que ali está, mas que assim o façamos com uma responsabilidade de aprender e depois de aprender, colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Que não fiquemos unicamente no discurso belo, nem fiquemos também como os ouvintes que aplaudem o discurso. Mas o que precisamos é que todos nós juntos façamos a diferença. Cada grupo se conscientizando de como deve atuar lá fora, como deve atuar no trato com os seus irmãos, como deve modificar o olhar sobre as coisas, para que cada um, assim procedendo, em torno de si, comece a construir energias positivas, fluidos salutares, um hálito mental bom de se respirar, aonde possamos atrair os espíritos benfazejos, encarnados e desencarnados, para estar conosco, nos orientando na melhor forma de proceder. É dessa maneira que nós vamos transformando, que nós vamos modificando, que nós vamos reacendendo de fato a esperança no coração daqueles que nos ouvem. E vamos implantando uma fé raciocinada, porque vamos contagiando o outro a modificar-se, para que a reflexão lhe chegue e ele desperte para suas próprias carências e diga para consigo: necessito transformar-me, porque chega de andar desse jeito, fazendo as mesmas coisas, prejudicando-me e prejudicando o outro. Preciso dar um sentido claro ao que vem no meu sentimento e se transforma em meus pensamentos, e que muitas vezes eu verbalizo. Mas eu tenho que ter ciência que o que penso alimenta um mundo ao meu redor, um mundo invisível ao qual muitas vezes eu não percebo, mas que ali está. E o que emana de mim veste, envolve, contagia e promove atitudes nesta nuvem de testemunhas que me cerca. Como também o que emano chega a outras criaturas, suscitando nelas atitudes e pensamentos. Então é essa reflexão, meus irmãos, que cada um de nós precisa ter, para que as palavras do Evangelho elas surtam um efeito e não sejam apenas um hábito de ouvirmos palestras, um hábito de estudarmos, um hábito de saber, porque só saber, como diz a canção, é preciso mais, muito, muito, muito mais. Assim sendo, este capítulo de hoje, ele é muito forte, porque ele nos convida a nos libertarmos deste hábito pernicioso, que é julgarmos tudo, de estarmos dando opinião em todas as coisas, e olharmos com seriedade aonde, como, quando, de que forma nós devemos interferir. Mas vejamos que também precisamos aprender a transformar as palavras
sairmos do julgamento, porque quem julga sentencia. Quem faz isso no nosso plano, no nosso planeta? Os juízes. Os juízes estudam, se preparam para julgar, sentenciar, para lavrar a pena sobre aquele que se equivoca. Podem cometer erros, sim, podem. Mas eles estudaram para isso, para assim agirem vestindo a toga de juiz no plano terra. A eles compete o julgamento. É raro acertar, mas ainda assim, para julgar o que acontece, esses homens de poder, de dizer sim, dizer não, de condenar ou absolver, eles precisam analisar, estudar os autos, para ali criar um ente de razão. E com esse ente de razão, ele bater o martelo. Nós que cá estamos, precisamos nos preparar ante a mensagem do Cristo, para não nos tornarmos criaturas injustas. Mas a nós, simples mortais, nós que não estudamos, não nos formamos para exercer a função de juízes, não temos o direito e o dever de julgar a senhor ninguém. Por isso nos diz o Evangelho: sede severos com as vossas faltas e indulgentes para com as faltas alheias. E quando dizemos, não temos o direito de julgar a senhor ninguém, vozes podem se levantar e dizer, sim, mas como não julgar? Vamos deixar então que o erro aconteça, que o mal prolifere sobre a face da terra? E vamos fechar os olhos às injustiças para não emitirmos uma opinião? Claro que assim não deve ser. Mas a proposta que estamos trazendo é de não julgamento, como nos ensinou Jesus, e de análise das questões. São coisas bem diferentes. Julgar e analisar. Julgar, como diz o Mestre Jesus, ou melhor dizendo, como nos traz o Evangelho, que quando nós julgamos, nós sentenciamos o outro, nós muitas vezes somos movidos não pela caridade, mas pelo simples ato de propalar aquilo que nós não achamos correto. E o Evangelho nos diz que ao tomarmos conhecimento do erro, do fato cometido por alguém, que nós tenhamos cautela e que nós analisemos. Porque muitas vezes nós podemos cometer erros incomensuráveis e irreparáveis, simplesmente pelo julgamento apressado, pela falta de discernimento, pela falta de caridade, por nos ocuparmos muitas vezes de coisas que não nos dizem respeito, aonde o nosso posicionamento deveria ser de oração e nós queremos fazer justiça com as próprias mãos. E a própria história vem mostrando para nós quantas coisas ocorreram aonde o julgamento da humanidade foi apressado e acabaram castigando inocentes, tirando a vida de determinadas criaturas, para depois se descobrir que a história não era bem assim. Por isso que Jesus disse, se está sem pecado, atire a primeira pedra. Não há neste planeta quem não tenha erros. Só que os erros de alguns são expostos, enquanto de outros ficam escondidos. Aonde o Evangelho também nos mostra que muitas vezes, e a literatura espírita ela é ampla em trazer
em trazer-nos histórias nesse sentido, de que muitas vezes ao chegar no plano espiritual, aquilo é desvendado. Por isso que tem um trecho no Evangelho que diz que tem coisas que nós condenamos aqui, que para o Deus de pureza não passa apenas de faltas leves. Porque nós julgamos, nós sentenciamos sem conhecimento de causa. Porque os juízes, eles têm os autos para estudarem, para lerem, para analisarem. E nós não temos nada. Simplesmente vamos pelo ouvir dizer ou vamos pela visão enganosa daquilo que estamos visualizando e vamos ali no pensamento construindo um caminho equivocado muitas vezes para a vida do outro. E Emmanuel chega para nós e diz, olha, é muito difícil que se tenha um pensamento correto, um pensamento justo, nos apossando de uma mente que não nos pertence, de um pensamento que não é nosso. E muitas vezes nós queremos adivinhar a intenção do outro. E aí estabelecemos os problemas. Aí criamos os comprometimentos para muitas existências. Aí criamos também os problemas para a vida atual. Então precisamos de calma. Há tanta coisa na nossa vida para ser feita. Há tantas mudanças necessárias. E nós paramos o nosso passo nos ocupando, muitas vezes, da vida alheia. Mas não nos ocupamos da vida alheia para levarmos soluções, para reerguer, para orar, para aconselhar, para movimentarmos os nossos semelhantes e formarmos uma linda ponte para que o bem chegue e socorra ao outro. Não. Nós, muitas vezes, como nos diz Emmanuel, nós queremos urzir e condenar. E é isso que precisa mudar. É essa consciência que nós precisamos abrir para sairmos desse limite fechado. É esse julgamento que faz com que os preconceitos se levantem, com que as discriminações cresçam. Porque nós vamos tirando o direito dos outros serem o que quiserem ser. A cada um segundo as suas obras. Quando Jesus nos diz isso, é como se ele dissesse, olha, cuida de tua vida, cuida da tua caminhada, cuida da tua estrada, olha que tipo de semeadura estás fazendo, e ao outro cabe-lhe o mesmo dever. Não para o teu passo para querer modificar a vida do outro. Quando nós dizemos que precisamos colaborar uns com os outros, é no sentido do crescimento. Quando nós dizemos que nos precisamos, é no sentido da transformação positiva, da ajuda, da cooperação. Não do parar, muitas vezes para complicar. Porque se fazemos a caridade, nós julgamos. Porque queremos saber se o outro precisa ou não precisa daquele bem que nós estamos doando para ele. Queremos saber se ele tem força ou não tem força para trabalhar. Se merece ou não merece. Esquecemos de Jesus quando diz serve e passa. E da espiritualidade que nos ensina. Quando alguém mente para nós, esse alguém está bastante doente. Porque a mentira é um sinal de deficiência moral. Mas nós não queremos compreender. Nós queremos criticar, nós queremos condenar. Nós sequer conhecemos muitas vezes o berço reencarnatório das pessoas. E vamos dizendo, mas fulano devia fazer isso, devia fazer aquilo. Fulano não quer nada, fulano não se movimenta. Mas fulano que parasita uma vida inteira e nada faz. Vai trabalhar, vai isso, vai aquilo. E nós vamos ali tecendo uma rede em torno de nós mesmos. Para depois ficarmos nos debatendo com problemas de saúde, com problemas na própria vida, que não sabemos de onde nasce, porque não interrogamos a nossa consciência no sentido da indulgência e da caridade.
E observemos que nem tudo que nós vemos é real. Tem agora uma propaganda com relação a notícias fakes, que o rapaz diz o quê? Existe um aplicativo X que é capaz de colocar nos lábios de alguém algo que ele nunca disse. Então hoje, diz o comercial, é difícil acreditar até no que nós ouvimos. Olha como a palavra de Jesus, ela tem uma força permanente e atravessa o tempo para se manter viva e atual, quando ele diz, cuidado, não julgueis para não ser julgados. Porque nem tudo que a gente ouve hoje em dia é verdade. Então nós precisamos ter essa cautela, nós precisamos nos resguardar. Então nós vamos analisar o feito, analisar o acontecimento e nos vestirmos de cuidado, de cautela, para vermos de que maneira nós vamos atuar. Vem o Evangelho neste mesmo capítulo e diz: é lícito divulgar o mal alheio? É lícito divulgar o mal alheio? Numa outra questão ele vem: é lícito observar o mal alheio? E depois ele vem e diz: é lícito repreender os outros? Olha a sabedoria, né, de Kardec para nos ajudar, para nos esclarecer, para nos livrar do mal, para que o nosso pé não tropece. E a grandeza da espiritualidade em trazer a resposta, ou as respostas. É lícito observar o mal alheio? E a resposta vem: com que intuito você observa? Se você observa unicamente para falar mal, para prejudicar, se você observa como uma escola para não cometer os mesmos erros, dali você vai tirar um aprendizado. E se este mal observado, ele é trazido à luz para esclarecer, para ensinar, o que é que Jesus fez? Foi trazida a mulher adúltera para ser apedrejada. Ele simplesmente disse: aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Todos começaram a largar as pedras. Reza a lenda que os mais velhos primeiro foram largando. Porque ali naquela hora cada um, né, percebeu o tamanho dos seus equívocos, e equívocos que estavam escondidos no tapete, mas que Jesus, com a sua força magnética, fez acender na consciência de cada um. Então ali foi necessário, né, acender para acordar, para despertar, para dizer: meu filho, ou meus filhos, vão para casa rever a vida, porque vocês também vão ter que responder à lei de Deus, porque todos os feitos estão no livro da vida, todos os acontecimentos, todos os bens, né, que foram feitos, tudo que foi feito de bom, tudo que foi feito de ruim, está lá, na consciência. Então vai para casa e deixa cada um seguir a sua vida. E ali cada um foi largando, e de repente se foram todos. Mulher, aonde estão os que te condenaram? Senhor, se foram todos. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais.
para que não te aconteça algo pior. E observemos que essa passagem poderia ter ficado esquecida na história. Poderia não ter vindo à tona, porque era trazer o mal de alguém lá daquela época. O mal que não foi julgado nem condenado pelo Mestre Jesus. Porque aquela criatura em si já carregava a sua problemática. Mas note que esta lição, ela veio para o Evangelho. Ela foi narrada, transcrita, atravessou o tempo e está aqui conosco hoje. Servindo de quê? De orientação, servindo de luz. Não se tem na história este fato sendo trazido para condenar as criaturas. Muito pelo contrário, vem ensinar a misericórdia de Deus para com aqueles que foram lá apedrejar, porque ele amorosamente disse, olha, se você estiver sem pecado aí, atira a primeira pedra. Ele não precisou dar um sermão, ele não precisou expor. Não atire a pedra porque você tem esse ou aquele erro, porque você também tem esse ou aquele mal. Não. Jesus, sabiamente, deixou cada um entregue à sua própria consciência, quando ele diz, atire a primeira pedra quem estiver em pecado. Então vem trazer para nós o ensino também da misericórdia para com aqueles que erram, porque eles por si só já têm o encontro marcado com as suas consciências, como nós temos o encontro marcado com a nossa consciência ante os nossos atos praticados. Então, para que essa aflição de estarmos colocando o dedo no mal do outro, na ferida do outro, e está escancarando-a para o mundo? Para A, B, C? Que necessidade há? Se o próprio Evangelho, nas palavras do Mestre, diz, daqui não saireis sem que pagues o último centavo. Daqui não sairemos. Nos comprometemos com o bem ou com o mal? Então vamos trabalhar. Mas vamos trabalhar sem chamar mais compromissos para nós. Então, nessa hora em que o mal, ele não é julgado, ele é analisado. E sendo analisado, o que é feito? Nós vamos ali aprender a lição. Nós vamos ter o cuidado de não cometermos o mesmo equívoco. Vamos ter a serenidade de manter o respeito e o silêncio diante daquilo que nós aprendemos. E aí vem a pergunta, mas é lícito também divulgar o mal alheio? E aí a espiritualidade diz, aí é uma questão delicada. Se esse mal prejudica só a própria criatura, o que é que você vai fazer alardeando a situação? Não faz sentido. Se puder aconselhar, se puder ajudar, ajude. Mas se não puder, ore e cale a boca. E guarde seu silêncio. Agora, se o mal vai prejudicar uma comunidade inteira, o Evangelho diz, é melhor que uma pessoa caia do que 100 cair por causa dela. Então você vê que, e ele diz que essa situação é muito cuidadosa, muito delicada, e que nós precisamos ter o maior cuidado na hora de agir, para agirmos de maneira correta, de maneira coerente, com bastante discernimento, pesando os prós e os contra. Se prejudica apenas a ela, o que temos de abrir para o mundo. Se prejudica o mundo, tenhamos a cautela e o cuidado para ver como nós vamos agir. Você vê a situação como ela é, não é? Como ela é delicadíssima. Delicadíssima. Então, é lícito ver o mal alheio?
Cuidado, se for para aprender, veja como é que você vai analisar isso. É lícito divulgar o mal do nosso semelhante? Aí vem a situação. Se for em prol de uma comunidade inteira, veja como é que faz. O evangelho ele tem um cuidado muito grande com essa questão, para que nós não venhamos a nos perder na caminhada. Ele segue também dizendo para nós: é lícito repreender os outros? Porque nós, com esse hábito de julgar tudo e a todos, nós queremos nos tornar os donos da verdade, os conhecedores do certo e do errado, e muitas vezes queremos estar repreendendo a tudo e a todos. E o Evangelho segue e pergunta: é lícito repreender os outros? E vejamos que riqueza do Evangelho, quando ele diz que estamos aqui para progredir, estamos aqui para caminhar para frente. E se assim é, nós precisamos usar de moderação. O que nos leva a repreender o outro? É o desejo de ajudar, de impulsionar o outro para a frente? Se isso for verdade, nós vamos até ele com caridade, com cuidado, com zelo, com paciência, vestidos de indulgência, e ali nós vamos orientar. Mas o Evangelho também nos alerta. Veja qual é o móvel, porque muitas vezes a intenção é maldosa. É só de diminuir o outro. É só de humilhar. É só de mostrar: olha que eu sei, olha como eu sei agir, olha como você errou. E ali nós vamos diminuindo o outro e vamos criando um problema que só Deus sabe aonde vai terminar. Então a gente observa como nós nos emaranhamos em situações desnecessárias. Há um livro de Divaldo Franco que traz contos de espíritos que já desencarnaram, e ali eles vêm trazendo, a sua história de vida para nos alertar, para nos orientar. Em um desses livros, eu não sei se é Vida Após a Vida, algo assim, não me recordo o título, mas neste livro traz a história de uma moça que ela, quando encarnada, ela tinha interesse em um rapaz e ela observava muito a vida deste rapaz. E este rapaz casou-se, construiu família, e ela sempre por ali. Mas um dia, ela avista esse rapaz num restaurante, jantando com uma moça. E, ao ver, ela julga que aquele rapaz estava traindo a esposa. E automaticamente ela informa a esposa desse acontecimento. A esposa se desespera porque tinham tido um desentendimento e ele saiu sem dizer para onde ia. A esposa, fraca espiritualmente falando, retirou-se para o mundo espiritual, porque não suportou a traição. Chegando no plano espiritual, essa esposa descobre que não tinha sido nada daquilo. E acaba obsidiando a esta moça, que depois desse ato, perdeu o controle de si mesma e enlouqueceu, indo parar num hospício e desencarnando tempos depois. E se deparando com aquela que ela fez sofrer no plano espiritual. E já podemos imaginar que ali começou um processo de obsessão para muitas reencarnações. E aquilo que ela viu, que ela julgou e que ela saiu divulgando, não só para esta moça, mas para quem convivia com ela,
A verdade era que aquela moça, que aquele rapaz estava jantando no restaurante, era a irmã dele. E essa irmã tinha chegado de viagem naquele dia e tinha mudado o penteado, tinha mudado a cor dos cabelos. Por isso, quando ela deu a descrição para a esposa do rapaz, a esposa do rapaz não reconheceu. E esse espírito, ele vem numa mediúnica, trazendo essa história para nos pedir que não julguemos a ninguém, que tenhamos indulgência para com as pessoas, porque o julgamento apressado dela lhe trouxe sofrimentos e ela teve que pagar um preço muito alto. E ela queria aproveitar aquela oportunidade, daquela reunião mediúnica, para pedir para aqueles que estavam escutando que tratassem de cuidar bem de suas existências, que não se demorassem com o olhar sobre a vida dos seus semelhantes, mas que fizessem o melhor pelas suas próprias vidas. É uma lição forte, é uma história forte, da qual nós devemos lembrar constantemente, para não estarmos o tempo todo observando aquilo que não nos interessa. Como aquela história, né? Da esposa que todo dia dizia ao marido: marido, veja, nossa vizinha, ó, não sabe nem lavar roupa. Olha os lençóis dela como são imundos. Você vê lençóis brancos encardidos. Quando ela lava e coloca na corda, que coisa horrível. E toda vez que a criatura lavava a roupa, esta vizinha estava nesta janela chamando este marido para ver estas roupas. Até o dia em que o marido, não suportando mais aquilo, pegou uma bucha e um paninho, ó, e limpou a vidraça da própria janela. E quando limpou a vidraça da própria janela, ela pôde perceber que não eram os lençóis da vizinha que estavam sujos, mas sim a sua janela que não era limpa. Ou seja, os nossos olhos precisam de limpeza, precisam estar o tempo todo, ó, sendo limpos, para que nós enxerguemos a beleza da vida, para que nós enxerguemos as qualidades das pessoas, além dos defeitos, nós vejamos as qualidades. E estamos aí hoje vivendo num mundo onde o julgamento está crescente, onde tudo nós temos que emitir uma opinião. O mundo está em crise e cada um diz uma coisa. As pessoas estão julgando e se engalfinhando, se desentendendo, estabelecendo duelos o tempo todo, duelos mentais, porque quando não fala, o pensamento trabalha ali e emana para o outro. E nós estamos precisando resgatar, sim, os ensinamentos do Mestre Jesus, principalmente nós espíritas, que temos o comprometimento, nós espíritas, nós religiosos, seja católico, seja protestante, seja espírita, seja umbandista, candomblecistas, todos nós que conhecemos a palavra do Cristo, precisamos nos comprometer com seus ensinamentos para darmos exemplo ao mundo e não arrojarmos ao pó os ensinamentos grandiosos, fazendo com que a religião seja desacreditada pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos. Se queremos melhorar o mundo, melhoremos a nós mesmos. Como dissemos no início, estabeleçamos esse reino de Deus em nós, para que amemos os nossos semelhantes, para que nós passemos a dar a eles aquilo que nós gostaríamos de receber. Porque quem de nós, meus irmãos, gosta de ser mal interpretado? Quem de nós gosta de ser julgado, quando sabemos que, na verdade, o nosso sentimento não era aquele que se aponta para nós? Se não queremos esta dor do julgamento, dos comentários desairosos sobre nós, não o façamos com os nossos semelhantes. O mundo grita por oração, o mundo grita por compreensão. Chega de tantos falatórios.
Chega de tantas conversas fúteis, banais. Nos reunamos, mas nos reunamos nas redes sociais para termos ideias brilhantes, para diminuir a fome, para diminuir a solidão, para chegarmos mais próximos aos nossos. E quando dizemos aos nossos, é todo ser que habita o planeta. Que nós vejamos as nossas potencialidades, que nós vejamos o que podemos fazer de novo, de diferente, de melhor. Está mais que na hora de sairmos desses sentimentos pequenos que há séculos, reencarnando e desencarnando, nós estamos vestindo. Quando o mestre diz, olha, que é preciso, quando Paulo diz que é preciso despir o homem velho e vestir o homem novo, não é um bordão para a gente ficar repetindo, não, quando se fala em reforma íntima. É algo sério, para que nós deixemos de lado mesmo tudo que não presta, tudo que não serve, tudo que macula a nossa vida e a vida do outro. Que nós aprendamos a agir com autoridade moral, porque se o erro existe, nós precisamos consertar. Vamos lá, resolvamos, orientemos, repreendamos com caridade e ponto. Porque o julgamento ele tem uma coisa perniciosa. Quem julga adora jogar as situações no ventilador para que se espalhe, sem pouco se importar se essas informações elas são reais ou não. E ao cristão já não cabe esse tipo de atitude. É preciso passar, sim, tudo na peneira. Eu preciso me envolver nisso? Eu preciso colocar o meu dedo em riste? Aonde isso me diz respeito? E se não me diz respeito, e eu não quero lavar as minhas mãos dizendo não estou vendo, não quero nem saber, eu posso fazer algo sim. Orar. Orar. Pedir a Deus misericórdia para as partes envolvidas. Porque por trás de muitos acontecimentos existe uma história longa na ampulheta do tempo. Através das reencarnações. Almas que não se perdoam. Almas que não despertaram. Que ainda não se engrandeceram. E que nós precisamos alargar nossa visão para compreender e auxiliar. Lembro, numa mensagem de Vovozinho Bezerra, quando ele foi socorrer alguém, que ele disse que procurou num quarteirão alguém que estivesse orando e não encontrou. Mas tenho certeza que encontraria alguém falando mal de alguém, alguém julgando alguma coisa. Então nós precisamos nos colocar também nesse estado de oração, sem que seja 18 horas, sem que seja na hora que nós acordamos, sem que seja em horários determinados. Às vezes o nosso pensamento no bem é uma oração da qual a espiritualidade se vale para socorrer alguém. E nós precisamos sim mudar as nossas atitudes, mudar os nossos pensamentos, renovar. Chega. Chega de nos comprometermos com coisas que não nos dizem respeito. Não nos dizem respeito no sentido de falarmos mal, mas nos dizem respeito no sentido de promovermos a paz, o entendimento e a compreensão. Por isso precisamos acordar. Por isso precisamos mudar. Por isso precisamos estar atentos a tudo que nos chega, a todas as informações, para que nós saibamos até impedir que o outro se comprometa mais. E façamos com que o outro, mude o curso do seu pensamento, jogando uma outra conversa no meio. Então, meus irmãos, está mais que na hora da gente despertar. A gente trazer Jesus para perto de nós, porque se nós não fizermos isso, nós teremos ainda muitas dores. Teremos ainda muitos problemas. A gente observa que existe hoje uma alimentação na mídia só em promover escândalos, em promover situações difíceis
entre aqueles que estão aí. E nós observamos isso, né? Revistas especializadas em falar mal da vida dos artistas, em criar situações fakes, os paparazzis que se alimentam dessa situação. Olha quanta gente se comprometendo com a vida alheia. Mas toda onda ela vai, ela volta. Não é assim que diz a canção? Não é? Como uma onda no mar. Essa onda ela vai e ela volta. Então nós precisamos lembrar disso. O que sair de nós, essa onda que sair de nós, ela vai e ela volta. O que nós queremos de volta. Então aprendamos a criar coisas boas. Aprendamos a criar boas ondas. Ondas de amor, de piedade, de indulgência, de caridade. E quando nós falamos em tudo isso, não estamos aqui dizendo feche os olhos para os erros. Não. Os erros precisam ser vistos, precisam ser consertados. Nós só precisamos o quê? Da forma correta. Analisar com sabedoria, com calma, com cautela. E tomarmos a posição necessária. E isso o Evangelho é rico em nos orientar. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Que Jesus aclare a nossa mente para que, a partir de hoje, nós tenhamos um freio na língua. E que se a vontade vier muito forte para criticar, põe água na boca até a vontade passar. E coloquemos um freio nos nossos pensamentos. Nos coloquemos no lugar daquele a quem estamos querendo julgar. E aí nós vamos perceber que esse pensamento ele vai se esfriar. Jesus espera por nós. A espiritualidade precisa de nós para um trabalho de transformação. Mas não há transformação mágica de fora para dentro. Nós precisamos primeiro nos trabalharmos, nos transformarmos, criarmos reinos de virtudes dentro de nós, para que possamos espargir para todos aqueles que necessitarem. Então, vamos agradecer a Deus por mais este encontro. Vamos sair hoje vestidos de indulgência, lembrando que a cada um segundo as suas obras. Que Deus abençoe a nossa noite. Que Deus nos traga paz, conforto, nos traga discernimento, para que possamos aprender com os nossos erros, aprender com os erros dos outros, que aprendamos a repreender os nossos irmãos se necessário for, com a veste do amor, da caridade e da indulgência, visando o seu progresso. E que divulgar o mal alheio, se necessário for, que seja com muita habilidade, e se esse mal vier a prejudicar uma comunidade inteira, mas ainda assim, tudo há que ser resolvido ali, sem ser espalhado para quem não precisa saber. Então, com esta lição gravada na mente, é que nós vamos nos despedindo nesta noite, pedindo que as estrelas brilhem cada vez mais sobre as nossas cabeças, trazendo-nos esperança, força e fé renovada. Que o amor de Deus habite hoje e sempre em nossos corações.